Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, no dia de hoje realizamos nessa casa o lançamento da Frente Parlamentar de Combate à Fome e à Miséria no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma frente criada, em especial, em conjunto com os movimentos sociais que protagonizam hoje a luta pelo combate à fome no Estado do Rio de Janeiro, e foram apresentados, inclusive, dados da Rede Pensan, que é uma rede ligada ao UFRJ de análise e mapeamento da fome no Brasil, e em especial no Estado do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, hoje, da região sudeste, é o estado com maior índice de famintos no Brasil. E não à toa, o Estado do Rio de Janeiro é exatamente onde congrega 10% daqueles que passam fome no nosso país. Isso não é um detalhe. Isso demonstra que as políticas públicas de superação da miséria e da pobreza, elas não são eficazes no Estado do Rio de Janeiro. Sequer existe da maneira que a gente acha que deve existir. A gente teve, há pouquíssimo tempo, aqui nessa casa, a destruição do programa Supera RJ, um programa talhado e construído por aqueles e aquelas que vêm na política pública e no fomento de leis e iniciativas que garanta aí à população uma renda mínima que seja, mas a gente viu a covardia do governador do Estado em mandar um projeto para essa casa acabando com o Supera RJ. Hoje ainda muitas famílias sequer receberam aqueles recursos que lá atrás já estavam atrasados do Supera RJ. Então, esse é o cenário onde temos no Estado do Rio de Janeiro o epicentro da fome no sudeste do Brasil e que não vemos políticas públicas que garantam a superação da miséria e da extrema pobreza. Só para vocês terem uma ideia, hoje congregamos ali pessoas da Ação da Cidadania, do Betinho, o Herbert de Souza, aquele que há 30 anos atrás lançou uma campanha no nosso país importantíssima de combate à fome. A gente teve um processo, sim, de muitas políticas públicas direcionadas à superação da fome no nosso país, mas é evidente que essas políticas foram descontinuadas depois do golpe dado na Dilma, e aí do governo do retrocesso que nós tivemos nos últimos 4 anos. Então, isso impactou diretamente a vida das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, no final de 2020, quando a gente estava ali no epicentro da Covid-19, as grandes empresas lucravam com a miséria, com a pobreza, com o desemprego. Final de 2020, a gente tinha a revista Forbes divulgando os 20 novos bilionários do nosso país. E não à toa a gente tinha ali os bancos que sempre lucram com a miséria, com a pobreza e com as desigualdades, mas a gente tinha outras empresas, por exemplo, como as empresas de saúde privada. Então, a gente sabe que alguns poucos lucram com a miséria, com a pobreza, com a fome. E eu não deixo de dizer e de repetir, a fome é um projeto político de poder, de manutenção do poder daqueles que já têm. Ora, se a gente estava com o nosso povo, estamos com o nosso povo passando fome, e se as principais empresas, em especial, empresas produtoras de alimentos, a gente pode dizer aqui da nossa maior produtora de carne bovina nesse país, uma empresa que ajuda a alimentar, e o Brasil ajuda a alimentar países da Europa, Estados Unidos e China, não está alimentando o seu país porque sabe que, evidentemente, a fome controla corpos, controla aqueles e aquelas que, numa lógica de desigualdade, vão ser as pessoas que são vulnerabilizadas, mas que são descartadas na política pública. Então, nesse sentido, fizemos esse lançamento dessa frente. Nossa querida deputada Marina, do MST, fez parte do nosso e faz parte da nossa frente, assim como o deputado Valdo Ceasa, que trouxeram também elementos importantes com relação à agricultura familiar e o pequeno agricultor. É importante que a gente traga esse debate também de produção de alimento saudável no âmbito das nossas cidades, porque é óbvio que temos
aqui no estado do Rio de Janeiro, uma área rural bastante extensa, mas a gente também tem nos grandes bolsões urbanos a produção de alimento. Então, são esses pequenos agricultores e agricultores familiares que hoje no Brasil alimentam 70% da nossa população. Ou seja, a gente vê as grandes empresas lucrando, a gente vê, por exemplo, a maior produtora de proteína animal do Brasil e, quiçá, do mundo, que é daqui do nosso país, lucrando quando a gente tinha pessoas catando ossos para roer. Então, é essa situação de miserabilidade, de extrema pobreza, que leva a populações inteiras a terem a sua dignidade humana desrespeitada. Então, nesse sentido, essa frente ela se soma com os movimentos sociais, se somam com as universidades e com aqueles e aquelas que hoje sabem que projetos são fundamentais, mas que a gente tenha programas de Estado para superar a fome. Então, nesse sentido, apresentamos, inclusive, alguns projetos de nossa autoria que já tramitam na Assembleia Legislativa. Um deles é o Observatório Betinho, porque toda vez que falamos de fome, muitas pessoas desavisadas vêm aqui dizer que não existe fome no país. Dizem até que os dados que nós apresentamos são dados equivocados. Ora, vai numa favela, vai numa periferia que você vai ver a fome estampada na sua frente. Ah, nem precisa ir na favela, vai aqui na Carioca, vai aqui diante da população em situação de rua que tem crescido cada vez mais na cidade do Rio de Janeiro, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Só não vê a fome em quem não quer, só não vê a fome aqueles que acham natural que pessoas morram com a sua dignidade humana completamente aviltada. Então, é fundamental que possamos fazer esse debate, que possamos ter o Observatório Betinho, o Observatório da Fome, que garante aí que o Estado se preocupe em fornecer campanhas, mas não só isso, que forneça também um mapeamento de onde está a fome no estado do Rio de Janeiro. A gente já sabe, pelos dados apresentados pela Rede de Pensan, que a fome ela tem gênero, é uma mulher, ela tem raça, é uma mulher preta e ela tem território. É a favela, é a periferia, são os interiores. Então, a gente sabe onde está a fome, mas é evidente que precisamos que o governo do Estado se ocupe em fornecer dados estatísticos para que as políticas públicas possam ser mais eficazes. Para além disso, temos uma PEC, que é exatamente uma proposta de emenda à Constituição, que trata da criação da renda básica fluminense. A gente sabe que para sair da miséria, para sair da pobreza, precisamos que a economia circule. Economia circulando é necessariamente a possibilidade dessa pessoa que recebeu a renda básica, que não vai guardar nos grandes bancos para ter juros em cima de uma poupança, mas vai utilizar exatamente na vendinha da esquina, comprando o seu pão, comprando as mercadorias no mercadinho da esquina, fazendo o dinheiro girar nos pequenos territórios, nos bairros. Isso é uma economia pujante, isso é eficaz para que a gente possa ter a nossa economia feita de gente e não de números, de dados que estão aí esvaziados de humanidade, que não reconhece aqueles e aquelas que estão passando fome no nosso país, em especial no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, essa frente ela busca congregar todos esses atores que fazem já o enfrentamento à fome no nosso estado, mas também compromete a Assembleia Legislativa e o poder público a formular e aprovar políticas públicas que mitiguem a fome no nosso estado. Então, a frente foi lançada no dia de hoje e a gente espera, com parceria aí com comissões importantes, como a Comissão de Segurança Alimentar, para que a gente possa enfrentar a fome com políticas públicas e comprometendo o governador do estado, que tem se mostrado descomprometido, inclusive covardemente, quando acabou com o Super RJ. Mas a gente sabe que o nosso papel aqui é fundamental para pressionar esse governo a ter pelo menos humanidade
em suas políticas. Então, sigamos aí pelo povo do Estado do Rio de Janeiro. E, senhor presidente, trago aqui uma outra informação. Ontem falava aqui sobre a violência contra a mulher e os dados que são alarmantes, que demonstram a situação de vulnerabilidade das nossas mulheres. Hoje, um Estado que tem aí mais de 50% de mulheres no Estado do Rio de Janeiro, não temos políticas e orçamentos direcionados para políticas para as nossas mulheres. E isso tem impactos importantes no Estado do Rio de Janeiro. Na última semana, foi lançado o relatório do dossiê Mulher 2023, lançado pelo Instituto de Segurança Pública. Esse relatório demonstrou que a cada hora, 14 mulheres no Estado do Rio de Janeiro sofrem violência. Os casos de feminicídios foram 111 registrados em 2022. Mais da metade desse número já havia registrado que sofreu algum tipo de violência, ou seja, cerca de 58% das vítimas. Em contrapartida, há apenas 17% que tinham medidas protetivas. Ou seja, a maioria dos crimes ocorreram, inclusive, na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Só aqui foram 77 casos dos 111 feminicídios que tivemos em 2022. 89,2% das vítimas tinham entre 18 e 59 anos e 66,7% dessas vítimas de feminicídio eram mulheres negras. Ou seja, as mulheres sofrem violência e por conta exatamente de uma lógica machista e misógina na nossa sociedade que tenta submeter essa mulher ao bel prazer de homens, ex-companheiros, companheiros atuais ou aqueles que não aceitam o término que essas mulheres propõem, mas é evidente também que com o machismo e a misoginia existe um outro gatilho importante que é o racismo. Então, as mulheres pretas, está provado aqui pelo relatório do dossiê Mulher do ISP, são 66,7% de casos de feminicídio no Estado do Rio de Janeiro. Então, não é à toa, não é mimimi, como muitos tentam desqualificar a nossa fala quando demonstramos a situação de vulnerabilidade e violência que as nossas mulheres têm no nosso Estado. Com relação, senhor presidente, à violência sexual, os números também aumentaram, sendo registrados 7.363 casos no ano passado. Dentre os crimes que estão nesta categoria, o mais registrado foi o estupro, com 4.907 casos de estupros no Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, vem a importunação sexual, com 1.642 ocorrências. Esses são dados frios de uma realidade muito cruel com relação à vida das nossas mulheres. Está diretamente relacionado a essa estrutura que reproduz a violência de gênero em nossa sociedade. E, obviamente, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar e repugnar a situação de violência sexual, estupro coletivo, ocorrida no município de Nova Iguaçu, no último fim de semana. Uma adolescente de 15 anos denunciou ter sido vítima de um estupro coletivo desacordado, e o crime foi filmado e compartilhado nas redes sociais pelos seus agressores. Além da violência sexual que sofreu, ela passou também por supostas violências institucionais, porque não conseguiu formalizar a sua denúncia quando procurou uma delegacia. Ficou esperando, senhor presidente, o tempo inteiro para ser atendida de maneira adequada dentro de uma delegacia, e a gente teve ações completamente inadequadas diante de um quadro de violência sexual, que foi colocar a vítima para ir aonde foi o local do seu estupro, ou seja, uma menor de idade, sem familiar, sem qualquer pessoa que pudesse assegurar o mínimo de garantia de acolhimento para essa adolescente, foi absurdo e demonstra o despreparo institucional de lidar com esses temas. E, de novo, repito aqui, temos falado o quanto que as DEANs são fundamentais, mas uma formação
dentro dos quadros, dentro das delegacias, para atender as mulheres na sua dignidade humana, é central e importante. Então, fica aqui o nosso repúdio diante de, mais uma vez, uma jovem de 15 anos, estuprada, violentada, foi atendida de maneira inadequada dentro de uma delegacia e ela foi imposta uma revitimização no momento em que ela pedia socorro, no momento em que ela mais precisou do Estado. Então, são esses dados frios que acabamos de demonstrar aqui com o caso do estupro coletivo de uma jovem de 15 anos. E aí, senhor presidente, também não poderia deixar de trazer aqui a preocupação, como a gente ainda na cidade do Rio de Janeiro, e não à toa, vamos lembrar que os casos relatados de feminicídio, de violência contra a mulher, o maior índice é na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. A gente teve aqui na cidade do Rio de Janeiro alunos de uma escola particular que utilizaram da inteligência artificial para manipular imagens de alunas, colegas de sala, despindo essas jovens, fazendo com que essas imagens colocassem os seus corpos nus. E essas imagens foram compartilhadas em grupos de WhatsApp, ou seja, senhor presidente, de novo, é o corpo dessa mulher vulnerabilizado e colocado numa situação extrema de violência. E aí, eu não tenho como deixar de dizer também o quanto que nós repudiamos essa situação ocorrida no colégio particular aqui no estado do Rio de Janeiro, mas trazer um debate que é central e importante. Ainda ontem discutíamos isso aqui na Assembleia Legislativa, sobre uma escola sem racismo, e nós também temos projetos de uma escola sem machismo, porque essa lógica aqui de jovens menores de idade manipulando imagens na inteligência artificial para provocar uma suposta nudez em colegas de turma, demonstram que a inteligência artificial e todo esse processo, que a gente vai dizer lá no Discord, por exemplo, hoje não tem qualquer regulamentação. E aí é importante dizer que as novas tecnologias não podem servir para que escondam os criminosos que utilizam da tecnologia para dizer que as tecnologias são neutras, que são imparciais, mas, no entanto, não tem quem ali você identifique e responsabilize sobre aquele crime que é cometido nas plataformas hoje tecnológicas, que vão contar com a inteligência artificial, mas vão contar com vários outros elementos com relação às novas tecnologias. Ou seja, não podemos achar razoável que ferramentas tecnológicas de inteligência artificial elas sejam utilizadas para a manutenção de violências contra as mulheres, de racismo, de misoginia e LGBTfobia. Uma regulamentação é central e importante. A gente sabe do risco que a gente corre enfrentando as Big Techs, ou seja, as grandes empresas de tecnologia. Mas é fundamental que as casas legislativas possam fazer esse debate. Nossa nobre deputada, para concluir, por gentileza. Possam fazer esse debate, senhor presidente, porque nós não podemos achar que a internet, a inteligência artificial, seja um campo livre para que se cometam crimes, em especial crimes machistas, misóginos, racistas, que tem preferencialmente vitimado mulheres, mulheres negras, população LGBTQIA+, população de favela e periferia. Muito obrigada, senhor presidente.